Alô, você ligado no canal da G-Fight, eu sou Marcelo Alcântara e estou de volta aqui para apresentar o nosso querido Luta com a G-Fight, sempre na companhia de Diego Ribas aqui, na verdade. Diego Ribas, diretamente de Las Vegas. Tudo bom, Diego? Fala, Marcel, tudo ótimo, mais uma semana, mais um episódio aí do nosso quadro semanal Luta, de quadro de palpites, aposta, digamos assim, nosso quadro de análise de algumas das lutas principais do card do UFC, que dessa semana será realizado novamente aqui em Las Vegas. Marcel, vamos que vamos. Diego, UFC Fight Night 233, segundo o Sherdog, UFC Apex, que fica aí no quintal da sua casa, vai acontecer começando às 21h30, horário de Brasília, aquele horário meio padrão do UFC, meia-noite, começa o card principal. Diego, quanto tempo aí leva da sua casa até o UFC Apex? Normalmente eram 10 minutos, agora já está quase 20 aí, porque está rolando uma obra aqui na rua, basicamente é a mesma rua, né? Eu pego aqui uma rua, quebro, subo ela inteira até chegar ali e já dá no UFC. Mas como está em obra, demora um pouco, mas 15 minutinhos, Marcelo. Para vocês verem que eu não estava mentindo, quando acontece realmente no quintal da casa do Diego, ele vê ali os caras construindo o octógono, tirando, na verdade, o octógono fica ali, né? Mas ele vê o tratamento que o pessoal dá ali pro octógono, enfim. Dana White visita o Diego às vezes, não é verdade, Diego? Manda mensagens no WhatsApp, figurinhas eles trocam também, soquinhos, enfim. É isso, não é? Exagerou. Inclusive, o octógono é montado e desmontado toda semana. Toda semana? Descobri recentemente, inclusive. Olha que trampo desnecessário, né? Mas enfim, vamos falar do UFC Fight Night 233, do UFC que terá a presença de alguns brasileiros, um UFC não tão brilhante em nomes assim, mas que tem seus destaques, e a gente vai falar de 3 lutas, a gente escolheu 3 lutas aqui para passar os nossos prognósticos e a visão do nosso especialista Diego Ribas. Aliás, depois vamos falar do desempenho do Diego no último UFC, o UFC Texas, que eu acabei me dando bem, já dou um spoiler para vocês, por seguir as orientações de Diego Ribas, mas não todas elas. Vamos lá. Começamos com a presença brasileira abrindo o card principal. André Sergipano encara Yoon Yong Park. O Park é sul-coreano, tem 32 anos, 17 vitórias, 5 derrotas na carreira, vem de 4 vitórias seguidas no UFC. Isso é válido pela categoria dos pesos médios, esqueci de mencionar. O Sergipano tem 23 vitórias, 6 derrotas, 33 anos. Diego, o Sergipano não é do Sergipe, Diego. Não, ele é mineiro. Que absurdo, cara. Montes Claros, aliás, Montes Claros que tinha um time de vôlei muito bom, mas acho que agora acabou o time de vôlei de Montes Claros. Informações aleatórias novamente. Sergipano, que tem das 23 vitórias dele, 15 foram conquistadas por finalização, e apesar do começo promissor aí no UFC, vem de 2 derrotas seguidas. Diego, como você analisa esse momento do Sergipano e o adversário dele, o sul-coreano, que vem de um momento bom com 4 vitórias seguidas? Marcel, vou ser bem sincero, vamos lá, imagino que eu acho que eu estava, tirando da luta com o Paul Craig, que foi na Europa, eu acho que eu estava em todas do Sergipano, né, com o Jacaré foi em Houston, a maioria das outras foram aqui em Vegas. As 2 lutas que ele fez no Contender, eu estava também. O Sergipano é um cara extremamente habilidoso, tem um jiu-jitsu muito bom, muito justo, finaliza muito bem, performa muito bem quando está por cima, né? A gente viu que tanto na luta contra o Paul Craig, na luta contra o Brandon Allen, ele caiu. Quando ele ficou por baixo, por mais habilidoso que ele seja, tenha finalizações, enfim, ele não performa tão bem quando está por cima. Por cima, ele é realmente um trator. De fato, né, quando ele chegou no UFC, eu lembro que teve aquele momento que tínhamos o Robocop, o Sergipano, o Blindado, o esquadrão brasileiro, Caio Borralho ali, né, que dos pesos médicos, estava tomando de assalto a divisão. Quanto mais tempo você fica, mais testado você passa a enfrentar, quanto mais vitórias você começa a enfrentar atletas mais calibrados e não tem como, né? No caso do Sergipano, esse ano ele enfrentou o Brandon Allen e o Paul Craig. O Paul Craig era um ranqueado 9-3 que desceu, e o Brandon Allen, quem só parar para ver, é o cara que está, talvez o que mais tenha se destacado ultimamente na categoria peso médio. Venceu 3 lutas por finalização esse ano, enfim, tá voando.
Marcelo, essa luta é muito arriscada e muito complicada. E tem uns detalhes que eu acho ruim para o sergipano, né? Um específico que é esse tipo de casamento, quando a gente olha no cartel, um vem de 4 vitórias seguidas e o outro de 2 derrotas seguidas, é uma mensagem clara, costuma ser, né? Uma mensagem clara por parte dos promotores. Perdeu, seu emprego está em risco. Tem entrevista com o sergipano aqui no canal, para quem quiser ver. Eu perguntei sobre isso para ele. E essa luta, Marcelo, sendo bem sincero, é de muito, muito risco para o sergipano, tá? O Parque é um cara muito difícil de ser derrubado, completo, ele não tem a expertise, né, que o sergipano tem, vamos supor, na luta agarrada, mas a maioria das vitórias dele são por finalização, por exemplo, um cara que tem vitórias por nocaute, vitória por ponto. A última derrota dele, se eu não me engano, você mencionou até, foi contra o Robocop, né? Uhum. Ele quase venceu aquela luta, uma luta que em algum momento ali o Robocop mostrou muito coração e o Park vacilou, enfim, acabou nocauteado. Mas, cara, é um desafio muito complexo. Acho que é essa palavra, complexidade. O Parque oferece dificuldades e riscos para o sergipano em diversas áreas, em diversos momentos, tanto no início da luta quanto numa luta mais longa. Ele é muito completinho, né, cara? Muito chato de lutar e não é o adversário ideal para esse momento que atravessa o sergipano, cara. Lembrando que essa luta seria na China. E o fato dela ter sido trocada, o evento inteiro ter sido trocado para Las Vegas, faltando 2, 3 semanas, talvez isso ajude o sergipano. Questão de fuso horário, ele enfrentar 3 horas de fuso horário, agora vai enfrentar 5. Dito tudo isso, Marcel, eu vejo um ligeiro favoritismo do Parque, cara, para ser bem sincero. Justamente pelo momento, assim, não fosse o momento, eu acho que as habilidades naturais do sergipano na luta agarrada, principalmente num cage pequeno como o do Apex, ele poderia ter essa vantagem. Mas a gente sabe quando o cara precisa lutar com o risco da demissão, que a gente nunca se sabe se de fato é o risco ou não, mas e ainda o outro lado tá um cara embalado pra caramba, super confiante. Acho que o momento pode ser o fator decisivo aí para a luta, Marcelo. Nas casas de apostas, o Parque também é tido como favorito. Uma vitória dele paga 1,57 a cada real apostado, enquanto uma vitória do sergipano paga 2,50 a cada real apostado. Você arrisca uma forma dessa vitória vir de forma mais fácil para o sul-coreano, ou imaginando o cenário da luta, Diego? Eu acho que por pontos, cara. Acho que, de novo, estou me baseando muito pelo momento, então vejo um sergipano menos agressivo, talvez mais cauteloso do que de costume, e o resultado desses fatores colocaria uma luta um pouco mais monótona do que deveria ser, e aí por isso menos exposição, menos riscos e uma decisão. Uma vitória por decisão pro sul-coreano paga R$4 a cada real apostado, e pro sergipano 6,50. Então aí, se você quiser arriscar contra o brasileiro, essa é uma opção. O Parque pagando 4 a cada real apostado por uma vitória por decisão. Já vamos para a segunda luta mais aguardada da noite, Diego. Anthony Smith versus Khalil Rountree Jr., os dois norte-americanos. O Smith, 35 anos, 37 vitórias, 18 derrotas, número 8 do ranking dos meio pesados. Nas últimas 3 lutas, 3 derrotas e 1 vitória por decisão dividida diante do Ryan Spann. Já o Rountree Jr. tem 33 anos, 11º do ranking, também norte-americano, como eu já falei, veio do TUF em 2016, TUF que reuniu Yona Jedetić com Cláudia Gadelha. Ele é cria daquele TUF e vem de 4 vitórias seguidas no momento aí pro Rountree Jr. E aí, Diego, o que você imagina? Bom, Marcelo, acho que é importante, antes de tudo, a gente lembrar o pessoal que vai estar assistindo aí, vai ver a luta, o evento, né, e quem de fato for fazer uma fezinha nos palpites, é importante relembrar que esse card seria realizado na China e foi, faz 3 semanas, mudado para Vegas. Muitas lutas caíram, e muitas lutas foram remarcadas em cima da hora. A Luana Santos foi escalada em cima da hora. Tem um duelo das brasileiras Thalita Alencar com a Rayane de Santos, que as duas foram contratadas, elas nem eram do UFC, mas como moram aqui nos Estados Unidos, pela facilidade já foram contratadas para repor o card, porque muitas lutas caíram, porque esse card contaria com muitos atletas asiáticos, e aí, obviamente,
pelo pouco tempo, eles tiveram dificuldade de conseguir visto. Uma das lutas que foi marcada em cima da hora foi essa, do Khalil com Anthony Smith. Por isso, menino Marcel, meu querido, as análises têm que elas precisam levar isso em consideração. Quando o atleta não tem o campo completo, como isso pode afetar a performance, como em tese costuma afetar a performance de cada um. O Anthony Smith é um cara mais habilidoso, não à toa tem o seu apelido, né, o nickname de Lionheart, Coração de Leão, um cara que quem assistiu a luta dele com o Glover Teixeira lembra, em algum momento o Glover arranca 2 dentes dele na porrada, o Smith pega o dente, entrega para o juiz e fala não para a luta. Isso já diz muito sobre a capacidade mental dele de suportar pressão. No entanto, ele é um cara muito alto, ele já lutou de 8'4", para quem não lembra, né? Mas ele corta bastante peso, cara. Se eu não me engano, inclusive, essa luta talvez seja realizada num catchweight, 215, né? Se eu não me engano. Ou vai ser 205? Enfim. No Sherdog está marcado como 205. 205? Tá. O Anthony Smith é um cara que, numa luta mais longa, o ritmo, volume de golpes, ele conseguiria, né, caso a luta transcorra mais, tomar conta das ações. Né? O Khalil é um cara muito explosivo, muito muscular. Khalil que treinava com o Anderson Silva, né, anos atrás, para quem não se lembra. Cara muito explosivo que tende a cair de rendimento com o decorrer da luta. Ao mesmo tempo, o Anthony Smith tem um pouco de slow starter, né? O cara que, tipo, Donald Cerrone, para quem se lembra, o cara que começa meio devagar, vai administrando isso e performa melhor no final da luta. Só que como, de repente, o cara não tem um campo completo, vai saber como estava o treinamento dele, lembrando que ele teve uma lesão na perna faz pouco tempo, aquela luta com Ryan Spann não foi das suas melhores apresentações, vinha com derrota, vinha embalado por derrotas, né? E já o Khalil, é muito difícil essa aposta, aliás, recomendo ninguém botar dinheiro nessa luta em específico, que o Khalil é um atleta que também oscila muito, né? De vitórias e derrotas. Eu tendo a acreditar, Marcel, pela característica física, não nem a habilidade técnica, pela característica física dos dois, o primeiro assalto possa pesar muito a favor do Khalil. Questão de nocaute mesmo, poder de fogo. Se a luta transcorrer e ficar mais longa, eu já vejo um favoritismo bacana, legal aí para o Anthony Smith, até pelo que a gente já mencionou aqui, coração de leão, enfim. Mas se o primeiro assalto, o atleticismo pode fazer a diferença, pelo menos da forma como eu analiso, pode fazer a diferença no primeiro assalto, enfrentando um atleta que não vive a sua melhor fase, teve uma lesão na perna e não fez o campo completo, eu acho que isso pode pesar a favor do Khalil, que está embalado por vitórias, né? 4 vitórias seguidas. Exatamente. Bom, o Khalil é tido também como favorito nas casas de apostas, com 1,44 a cada real apostado, enquanto o Anthony Smith, pro Anthony Smith, paga 2,87. Você mencionou aí de uma possível vitória no primeiro assalto, né, Diego? Pro Khalil paga-se 2,90 e pro Anthony Smith paga 7. Então, realmente, é tido como, se for uma vitória por via rápida, ainda mais no primeiro round, indica-se a aposta no Khalil, certo? Exatamente. Nossa, 7, a galera realmente não acredita no primeiro assalto do Anthony Smith. Faz sentido, né? Não tem como. É isso. Vamos agora para a luta principal da noite, Yadong Song versus Chris Gutierrez, Diego. O Song tem 20 vitórias, 7 derrotas, 1 empate, 1 no contest. Essa luta é válida pelo peso galo. Tem 26 anos, número 7 do ranking, é chinês e tem 4 vitórias nas últimas 5 lutas. Já o Chris Gutierrez tem 20 vitórias, 5 derrotas e 2 empates, 32 anos, é o 15º do ranking e é norte-americano. Vem de vitória por decisão diante de Hailey
Alateng em 14 de outubro, menos de 2 meses, ele já está se apresentando de novo. E aí, Diego, uma luta pro top 15 da categoria, uma luta que seria, que nem você mencionou, né, para chinês ver, né, com o Song liderando o card, vai ser agora em Vegas, quem vai ver é o Diego, mas Chris Gutierrez e Song, Diego, o que você aponta pra gente? Card para chinês ver, main event para chinês ver, eu vejo favoritismo claro aí a fase, a habilidade, é uma luta muito boa, pelo menos em teoria, Deixa eu ver só qual a posição do ranking que ele tá, cara. O chinês tá em 7º. 7º? 7º. Que beleza. Tá, ele é o 7º colocado e o Marlon Vera, nosso querido Tito Vera, é o 6º. E o Davidson Figueiredo é o número 8, é isso aí. Não, eu vejo eu não gosto de dizer facilidade ou, enfim, favoritismo, na teoria, eu vejo uma certa, bota aspas nisso, tranquilidade em apontar o atleta chinês como favorito para essa luta, Marcelo. Na conjunção de fatores, atleticismo, capacidade física, momento, o nível de teste que ele já enfrentou no octógono, o nível de adversários que ele enfrentou, você pode ver que as principais, inclusive, né, as maiores vitórias do Chris Gutierrez, sei lá, contra o Frank Edgar, por exemplo, um futuro Hall da Fama, já não foi no melhor momento da carreira do Frank, podemos dizer assim. Então, se a gente comparar o tanto que o Saldong foi testado, o quanto ele já performou, e aí, enfim, o jogo de perna que ele tem, a sequência de golpes unindo mãos e chutes, dificuldade de botar ele para baixo, as quedas, a velocidade que ele tem, o tempo de reação. Ele é um atleta muito completo e um dos principais nomes, uma das principais apostas para o mercado asiático, né? Isso é importante dizer. Não é à toa que ele, inclusive, lideraria esse retorno do UFC para a China. E essa luta não só é importante, já disse que eu, enfim, vejo ele como favorito, mas só para amarrar o assunto, não é só importante para ele consolidação de um... O ranking não deve alterar muito, né, já que o Gutierrez está bem atrás, mas coroar a temporada 2023, encerrar, né? E aí ficou alerta, ou pelo menos a expectativa, o que 2024 reserva para ele, porque 2024, vamos supor, né, ele vencendo essa luta sábado, 2024 ele vai entrar em rota de colisão com os principais nomes da categoria, novamente, né, enfim, já teve tropeços no passado, mas 2024 é o ano de reafirmação, consolidação, ou eu não sei qual a palavra exata se usar nesse momento, Marcelo, mas 2024 vai ser o ano da verdade aí pro atleta chinês. Ele vencendo nesse sábado, ano que vem não tem para onde correr. É tiro, porrada e bomba. Vai ter que se enfiar no meio dos leões. No meio dos leões, que são, só rapidamente passando o ranking aqui, O'Malley campeão, Sterling, Merab, Cerrudo, o Sandhagen, Peter Yan, o Tito Vera. Esse é o top 6, meu amigo. O Davidson 8, o Rob Font 9 e o Dominic Cruz 10. Ou seja... Vida fácil não vai ter. Não vai ter, ele precisa vencer bem para confirmar. Essa é uma daquelas que num futebol ali, num pontos corridos, quando você encara um adversário mais tranquilo, digamos assim, que está brigando pelo rebaixamento, você tem que atropelar para continuar a sua trajetória, seguindo não que seja um adversário fácil, mas é um adversário inferior, então você tem que simplesmente superá-lo para seguir em frente, né? Exatamente, uma performance ruim, uma performance monótona, colocaria dúvidas ou colocaria em xeque os próximos passos aí para o atleta chinês, que de fato deve vencer nesse sábado, Marcelo. Esse é o meu Mas vamos lá, então. Já que o palpite, digamos, é fácil, Song vence. Então vamos apimentar esse palpite, vamos dar mais detalhamento a eles. Como ele vence, Diego? TKO, assalto 2. Assalto 2. Bom, vamos lá, então. Ele é realmente amplo favorito nas casas de apostas. Paga-se 1,25 a cada real apostado pro chinês, pro Song.
E para o Gutierrez, para o Chris Gutierrez, paga-se 4 a cada real apostado. Se vier o TKO, apenas o TKO, vamos dizer que você queira ser um pouco mais conservador, não quer arriscar o assalto exato, mas o TKO para o Song paga 2,30 a cada real apostado, já é um retorno interessante. E você falou segundo assalto, correto? Isso. No segundo assalto, paga-se R$7 a cada real apostado. Aí já é bem interessante cravar exatamente o assalto onde o Song terá o seu braço erguido. Correto, Diego? Eita, pagando bem, hein? Mas aí, exatamente, quanto maior o valor, maior o risco. Isso você só pode arriscar o seu dinheiro, primeiro, se for seu, né? Não vai roubar de ninguém, muito menos da sua mãe. E se você for maior de 18 ou 21 aí no Brasil, 18, né? Maior de 18. Maior de 18 e que, porra, não vai deixar de pagar uma conta de luz para apostar, né, cara? Faça com dinheiro que, em tese, esteja sobrando aí na sua conta bancária. Exatamente. Aquele que ao invés de você, de repente, tomar uma cerveja, já que você é maior de 18 anos, você pode colocar e ganhar dinheiro para tomar 5 cervejas. Enfim, Diego, vamos falar do UFC Texas, onde palpitamos em 4 lutas, correto? Uhum. E dessas 4 lutas, Diego, você, olha só, se não é a surpresa, Não. acertou 3. E, cara, eu conhecendo meu parceiro aqui de quadro, eu já tinha ali uma noção do que aconteceria, e depois da análise dele, eu revi o vídeo e falei, eu vou apostar em 3 dessas 4 apostas que o Diego fez, vou fazer uma aposta casada, excluí a Misha Tate e apostei nas outras 3, Davidson Figueiredo, o Tsarukian e o Jalin Turner. E os 3 venceram, então deu bom para mim. O Diego eu até mandei o print aí pro Diego, se o Diego depois quiser colocar na edição, enfim, vai a cargo dele, mas deu bom. Coloquei minhas 10 doletas, recebi de volta 32 doletas, 42, né? 32 de lucro, 32 de lucro. Então, muito obrigado, Diego. Apostei, né, cravei a sua não cravada e com isso embolsei um dinheirinho. Certo, Diego? Fala um pouquinho do card também. Você apostou na Misha, não? Na vitória da Misha? Não. Tá, vou começar uma breve recapitulação da Misha, né? Lembrando que a gente mencionou, as duas não lutavam fazia um tempo, uma luta difícil de apostar, e eu apostei muito mais pelo momento da Misha, né? Pela falta de motivação, pelo menos de acordo com a minha leitura. Não só eu errei palpite, não só ela dominou os 3 assaltos, como eu mencionando que, inclusive, ela poderia pensar numa aposentadoria, que eu achava que era o caminho natural. Ao vencer a luta, a primeira coisa que ela falou no microfone é que ela não vai se aposentar, que ela não quer ouvir esses papos. Ou seja, eu ouvi ela falando chupa Diego também, mas aí acho que foi... Ela viu o quadro, e só por isso ela perfumou daquele jeito. Aliás, existe uma diferença física, né, em relação a Julia Ávila, ela se mostrou muito mais forte, passou o carro, queda e, enfim, quedou todos os assaltos, finalizou no terceiro. Davidson Figueiredo, lembra que eu mencionei que eu achava ele favorito, mas que eu Alto risco. Alto risco, né? Eu esperava um pouco mais de cautela na estreia dele na categoria. Venceu com certa facilidade, se mostrou muito veloz, jogo de perna muito bom ali, enfim, soube ler o Rob Font muito bem, balançou ele em 2 oportunidades. E como a gente mencionou, acho que até você lembrou isso, Marcel, essa falta de cautela, por assim dizer, era justamente a pressa do Davidson furar a fila. E vencendo, ele já desafiou grandes nomes, inclusive mencionou o campeão Sean O'Malley. Muito bem. Jalin Turner com Bob Green, primeiro assalto, era meio que batata, para ser sincero. Bob Green já não estava numa fase boa, encontrou 2 vitórias recentes aí, ao meu ver, uma delas muito... Não gosto de usar esse termo, mas escolha um termo aí que se assemelha à sorte. Não é sorte, quanto mais você treina, mais sorte você tem, mas, enfim, se aquela luta com o Dawson, se eles lutassem 20 vezes, ele perderia 19, na minha opinião. Vamos que vamos. Benevente, o Tsarukian contra o Dariush, cara, esse moleque aí, esse armeno, russo, que nasceu na Geórgia, que treina na American Top Team aos cuidados de Marcos Parrupinha, Armand Tsarukian, ele veio para ficar.
Uma pena para o Dariush, né, que depois de embalar 8 vitórias seguidas, agora tem 2 derrotas. Dificilmente imaginar que em breve ele vai ter um title shot, um cara funcionário do MMA, que tem lutado, nunca nega luta, enfim. O Tsarukyan é brabo, veio para ficar e já pediu uma revanche com o Makhachev, né? A última derrota dele foi contra o Makhachev, anos atrás. Uma luta que, de repente, se fosse realizada ali no Oriente Médio, Arábia Saudita, Abu Dhabi, Dubai, enfim, alguma região por ali, faria todo sentido para atrair o mercado local. E ele é muito bom, cara, muito bom, muito completo e não para de evoluir. O que me assusta, não assusta, mas o que me chama muita atenção é a curva de evolução dele. O que mostra que ele ainda é jovem, né, menos de 30 anos, a dedicação dele me parece absurda, assim. Ele evolui tecnicamente e taticamente. Cara. Fisicamente nem tanto, assim, mas tecnicamente, contragolpe, precisão, momentos de atacar, as decisões, as escolhas feitas por ele durante a luta, me chama muita atenção a evolução desse moleque. E, cara, fiquem de olho que, ao que tudo indica, o Tsarukyan veio para bater cabeça com os principais nomes da categoria que mais me agrada no MMA, Marcel. Sua nota geral para o card do UFC Texas, Diego? Porra, aquele card foi maravilhoso. 9, tranquilamente. Lutas excelentes, muito bem casadas. Apesar de ser um Fight Night, né? Porra, maravilhoso. Umas 4, 5 lutas desse card poderiam ter sido realizadas em card de pay-per-view, Marcelo. Tá certo, então, Diego, a gente fica por aqui. Eu hoje, como a gente está gravando na quinta-feira, talvez eu saia para comer num restaurante, aí utilizar os meus $32 de lucro, que dá mais ou menos uns R$150, dá para comprar alguma coisinha, né, no restaurante, dá para usufruir disso. Muito obrigado, Diego, até a próxima. A gente volta depois, na semana que vem, com mais um episódio de Luta Luta. Valeu, Diego. Valeu, Marcelo, que agradeço. Usa esses $32 para a Bolsa Universidade da Alice. Pensa no futuro, Marcelo. Pessoal, muito obrigado. É isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe comentário para o YouTube entender a relevância desse vídeo. Tamo junto. Muito obrigado.